Metanoia, interessante, né? Estava estudando, vendo sobre essa palavra metanoia, inclusive quando a pessoa está assim meio atrapalhado, se fala que está com paranoia, né? Paranoia. A metanoia é a mudança da mente, a mudança de pensamento, uma transformação. E a paranoia já é o excesso, né, deturpado da mudança de pensamento, já é uma influência torta, uma influência atravessada no pensamento, cria a paranoia. Então a gente até usa muito esse termo, né? Quando a pessoa está meio atrapalhada, a gente diz, esse aí está noiado, né? A metanoia é bíblica. Metanoia é bíblica. Está em Romanos capítulo 12, versículo, como eu disse, todo mundo conhece. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade dessa metanoia, né? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Parafraseando aqui outras palavras, ele está dizendo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, né? Quero que vocês apresentem-se como um sacrifício vivo. E não só isso, procure a metanoia, procure mudar a sua mente, procure transformar o seu pensamento. E interessante, ele diz aqui, o que vai acontecer? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós não estamos experimentando realmente a agradável, perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente está, como nós costumamos falar, né? Às vezes nós somos aquele crente montanha-russa, né? Está em cima, está embaixo. Então, constantemente, nós estamos passando por essa situação. E, às vezes, não estamos experimentando realmente essa plenitude da bênção de Deus, como Paulo diz aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que não estamos, muitas vezes, experimentando essas bênçãos? É justamente porque nós não estamos mudando a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. E é interessante, né? Já vi alguns estudos científicos que já foram feitos há muitos anos, que quando a pessoa começa a mudar, isso é claro, é normal, é evidente, quando a pessoa começa a mudar a sua mente, sua mentalidade, seu modo de pensar, automaticamente ele começa a mudar o quê? O seu modo de agir, sua vida. Suas atitudes começam a mudar, começam a se transformar. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você quer experimentar o que é bom, você quer ter uma vida diferente? Então, comece pela renovação da sua mente. Começa mudando, né? Esse processo se chama metanoia, essa transformação, essa mudança. E ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas busca a renovação. Por quê? Não vos conformeis com esse século, mas busca uma transformação. Porque ele diz esse século, ou seja, ele quer dizer o seguinte, as coisas que estão aí no mundo, elas vão tentar fazer essa metanoia na sua mente, essa transformação, mas para o lado errado, para aquilo que não presta, para uma influência totalmente errada. Então é necessário buscar uma transformação na mente, mas de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que é bom. E um texto que se encaixa em cima disso aqui, muito legal em cima disso aqui, é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Um texto que resolve esse problema aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante, né? Então, se essas coisas aqui estão ocupando o nosso pensamento, nosso pensamento, a nossa mente, nós vamos começar o quê? A ter uma mudança de vida. Porque com essa mentalidade aqui, coisas boas ocupando a nossa mente, nós vamos começar o quê? A agir de acordo com aquilo que está nos alimentando, aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Por isso que a palavra diz, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, quer dizer assim, aquilo que você tem
daquilo que você está se alimentando, é isso que você vai estar falando. Então, tudo que é bom, está dizendo aqui, tudo que realmente é bom, é agradável, é perfeito, ou seja, é de acordo com o plano de Deus, é isso que tem que estar nos alimentando, é isso que está na nossa mente, porque é isso que daqui a pouco nós vamos pôr para fora. Infelizmente, irmão, a gente conversa com alguns crentes hoje, vamos generalizar crente de modo geral, a gente conversa com alguns crentes hoje, eles sabem nome de time de futebol, nome dos jogadores de futebol, quem entrou, quem saiu, quem foi vendido, quanto custou, quem não custou, mas não conhece um versículo da Bíblia. Então, do que ele está se alimentando? O que está na mente? Você conversa com algumas pessoas, ele sabe tudo da televisão, qual é a novela que entrou, qual é que saiu, qual é que vai começar, quem são os atores, quem faz isso, quem faz aquilo, sabe tudo da televisão. Mas não conhece alguns textos da Bíblia, não conhece algumas histórias da Bíblia, sabe pouquinhas coisas. Então, o que essa pessoa está se alimentando? O que está ocupando a mente dessa pessoa? Tem pessoas que cantam música, sabe música do cantor tal, do fulano de tal, a moda tal, dos anos tal, sabe tudo sobre as músicas, mas não sabe cantar os louvores da igreja. Alguma coisa está errada. Algumas coisas estão erradas na mente dessa pessoa, não é verdade? Então, o que está ocupando a nossa mente? O que está enchendo nosso pensamento? O apóstolo Paulo diz, se há alguma coisa boa, virtude, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Não estou dizendo aqui que é errado você saber alguma coisa de futebol, não é errado você saber algumas coisas da TV, não é errado você conhecer algumas músicas né? Mas o errado é a pessoa não conhecer o plano de Deus, o projeto de Deus, não ter na mente aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguma coisa está errada. Se a prioridade na minha vida, o que está enchendo a minha vida, o que está me alimentando, o que está enchendo a minha mente é coisas que não são prioridades para Deus, então eu estou ocupado com a coisa errada. Por que estou ocupado com a coisa errada? Porque, como o apóstolo Paulo diz, estou entrando na forma do mundo. E ele disse, não entra na forma do mundo. Ele diz, irmãos, pelo amor de Deus, como ele está dizendo, pela misericórdia, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. E não vos conformeis, não conforme, não entra nessa forma. Porque o plano do mundo, ou seja, na verdade, deixa eu dar uma melhorada aqui. Nós temos 3 inimigos perigosos, mortais, terríveis. Aí você pode dizer, não, mas o inimigo principal é o demônio, o diabo que ataca todo mundo. Não, o diabo ele comanda esses inimigos. Então, o primeiro inimigo é o mundo. Mas por quê? Porque o mundo ele age de acordo com as estratégias do inimigo. Mas muitas vezes nem precisa do diabo estar fazendo. Muitas pessoas estão tomando a iniciativa e fazendo. Por quê? Há uma armadilha, o inimigo cria uma armadilha e as pessoas vão para lá, e alguns acham até bom estar naquilo ali. Então o primeiro inimigo é o mundo, inclusive a Bíblia fala sobre isso. 1 João 2, 15, 16 e 17, olha só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, vive eternamente. É claro que o inimigo, o diabo, está comandando as coisas no mundo. Mas muitas coisas que estão acontecendo no mundo, muitas pessoas estão assumindo, estão fazendo, mesmo se é o inimigo ir lá e dizer, faz. Então, um dos grandes inimigos é o mundo e seus atrativos. O mundo tem criado os atrativos para enganar. São armadilhas que têm pegado muito crente, muito servo de Deus. O mundo tem criado armadilhas, está oferecendo atrativos diversos. E o segundo inimigo é o próprio diabo, que comanda muitas coisas, que influencia, que gerencia muitas coisas no próprio mundo para as pessoas caírem nessa armadilha. E o terceiro inimigo, e o pior deles, chama-se a carne, que aceita as armadilhas do mundo, que aceita muitas vezes a influência do inimigo, que aceita a tentativa do inimigo de implantar. O pior inimigo, muitas vezes, das nossas almas somos nós mesmos.
que aceitamos essas influências. Por quê? Justamente porque o inimigo tem criado os atrativos no mundo, o mundo está aí oferecendo tudo aquilo que agrada, que satisfaz, e muitas pessoas sabem que não presta, mas gostam, e vão, e continuam, até se afundar. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, é importante que haja o quê? Uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma transformação. E aí nós vamos começar a dizer não para muitas coisas aí fora. Vamos começar a dizer não para muitas armadilhas, muitas coisas que parecem muito bom, parecem agradáveis, são coisas, parece uma maravilha, mas levam para a morte, destrói. E nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão cada vez pior, porque nós precisamos encher a nossa mente, nos alimentar de coisa boa. Mas hoje em dia a maioria das pessoas estão se alimentando, se enchendo de porcaria. Nós sabemos que as mídias, de um modo geral, as mídias sociais, de um modo geral, têm influenciado erradamente as pessoas. Uma boa parte da mídia tem enchido a mente das pessoas hoje em dia com coisas que satisfaz a eles, mas com aquilo que não é realmente importante para nós, para o crente, para a igreja do Senhor Jesus hoje em dia. As pessoas estão tão envolvidas nas mídias hoje em dia, que estão esquecendo e não estão prestando atenção, que a maioria das coisas que estão ali são estratégias, armadilhas do diabo. E estão seguindo, indo atrás, e cada vez se afundando mais. Precisamos dessa metanoia, precisamos dessa mudança de mentalidade. Precisamos praticar um pouco mais o que está aqui em Filipenses, o que é bom, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é sério. Isso é que deve ocupar o nosso pensamento, isso é que deve ocupar a nossa mente. São dessas coisas que nós temos que nos alimentar. Dependendo, o nosso corpo já nos ensina isso, dependendo de como é a nossa alimentação, é a nossa saúde. É a saúde do nosso corpo. A vida espiritual é a mesma coisa, dependendo de como é a sua alimentação, vai ser a sua saúde espiritual. Hoje você abre a internet e você tem mensagens de tudo quanto é tipo, você tem palavras, você tem texto, tem tudo, mas não quer dizer que porque está falando ali de Deus, não quer dizer porque está lendo a Bíblia, quer dizer que é certo. A gente vê muitas heresias hoje sendo pregadas em nome de Deus. A gente vê muitas heresias, muito alimento contaminado, muito veneno, e eles estão usando muitos textos da Bíblia. E muitas pessoas estão o quê? Se enchendo dessas coisas e não estão prestando atenção justamente no que o apóstolo Paulo diz. É preciso se alimentar daquilo que é coisa boa, perfeita, agradável, coisa que vai servir, vai realmente te dar uma saúde espiritual. Olha só, vou ler de novo Filipenses para a gente entender. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e hoje o que a gente mais vê na internet é o que é impureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Se não for, rejeita, diga não. Por quê? Porque vai começar a contaminar a nossa mente, vai começar a encher o nosso ser de coisas que não é agradável. Hoje a coisa mais comum, o que está acontecendo mais comum é as pessoas começarem a dizer, não, isso não tem importância, não, isso aí não tem nada a ver, não, isso daí não vai atrapalhar a igreja, não, isso não vai atrapalhar a minha vida, não, eu faço isso assim, mas eu sou crente, não, eu não me importo, não, isso aí, fulano está falando, mas não me interessa, eu sou servo de Deus, eu sou serva, eu sou crente. Cuidado, porque o que acontece com muitas pessoas é igual você pegar numa fogueira uma madeira ali, um pau daquele que está queimando, você tira ele dali, do meio dos outros. O que vai acontecer? Ele sai quente, pegando fogo, mas aos poucos ele vai se apagando. Então muitas pessoas estão se afastando da palavra, estão se afastando do que é puro, do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é sincero, estão se afastando. E vai se esfriando aos poucos, não presta atenção.
Quando menos esperar, né, o inimigo está dominando a pessoa. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Trabalha em 3 esferas de ação nessa área. Começa com a influência, opressão e possessão. Primeira coisa é a influência. E a paranoia é justamente uma influência deturpada no nosso pensamento, uma influência errada nos pensamentos. A pessoa já começa a ficar preocupado com coisas que não deveria, começa a achar que é certo coisas que não é, começa a acreditar em coisas que não deveria. Não é brincadeira. Hoje nós estamos vivendo o tempo que o diabo ele aprimorou essa armadilha. Eu me lembro bem que quando eu cheguei aqui, sei lá, um ano e tanto, eu dei uma mensagem que eu falei sobre as 2 principais armadilhas do diabo. Não sei quem se lembra, talvez a maioria não vai lembrar. As 2 principais armadilhas do diabo que ele tem lançado durante centenas de anos. A primeira foi colocar o povo como espectador. Então, por muitos anos, a igreja viveu com um grupo de espectador. A pessoa ia para a igreja, mas apenas para estar ali ouvindo, né? Na expectativa de ouvir uma boa mensagem, uma boa palavra, mas nunca tiveram compromisso realmente com a obra. Quem tinha que ter compromisso era quem? Era o pastor, a equipe pastoral, é que trabalhava. Os outros eram apenas espectadores. E o segundo ataque mortal na igreja começou há muitos anos e agora com a pandemia ele intensivou esse ataque, que é tornar a igreja telespectadora. Muitas pessoas deixaram de vir para a igreja para assistir em casa, muitas pessoas deixam de vir para a igreja para assistir mensagens, centenas de mensagens, como eu disse, muitas são muito boas realmente, mas muitas são alimentos contaminados, que estão tirando pessoas da igreja. Muitas pessoas estão achando que é bom, que está tudo certo, assistir o culto em casa, ouvir mensagem daqui e dali em casa. Cuidado com o que você está alimentando. E cuidado se você prefere assistir os cultos em casa e não vem para a igreja. A Bíblia diz, não deixeis de congregar, porque é essa união, é com esse congregar, é que nós vamos cada vez mais adquirindo forças e mantendo o corpo vivo e unido. O corpo não pode estar separado. E esse ataque o inimigo tem apertado, tem intensivado. E muitas pessoas já caíram nessa armadilha. Prefere ficar em casa do que ir para a igreja. Prefere assistir dezenas, centenas de mensagens lá. Aqui, eu ouvi falar do fulano, eu ouvi a mensagem do ciclano, eu ouvi. E tem muitas mensagens que são boas, realmente, não vou negar. Mas muitas são perigosas. São veneno. Estão contaminando muitos crentes. Eu ouvi esses dias uma aí, não quero nem comentar. Mas ouvi só o pedaço, só o comentário. Nem ouvi a mensagem, nem quero. Pois bem, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dessa metanoia o mais urgente possível. A igreja do Senhor precisa dessa transformação da mente, dessa mudança de mentalidade. O mundo está oferecendo atrativos aí impressionantes e muitos estão caindo nele. As mídias estão louvando aí, as mídias estão ganhando dinheiro, estão alegres, porque o povo está invadindo as mídias sociais. Está sendo um novo ritmo de vida. Então, eu tenho um problema nas costas, que eu tive um acidente, então eu tenho um problema que é meio curva minhas costas. Mas hoje muitas pessoas estão ficando com as costas curvas, não é por acidente, é de ficar assim no celular o dia inteiro. Estão ficando torto e não é por acidente. É de ficar no celular, o dia inteiro. Ontem eu estava assistindo alguma coisa lá com a Edina, nós estávamos deitados, e aí várias mensagens no meu celular, pim, 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 pim. E era da família, alguns comentários, algumas notícias e tal, e eu peguei o celular rapidinho. E numa delas tinha uma chargezinha dizendo assim, aposto que você está assistindo televisão e mexendo no celular ao mesmo tempo. Irmãos, preste atenção. Tem um versículo aqui, Tiago 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aí a gente para e diz assim, mas espera aí, ser amigo do mundo, o que ele está falando? Nós estamos no mundo e vamos continuar vivendo no mundo até partirmos. João está dizendo lá no versículo 15, né? O mundo passa com as suas concupiscências. Então Tiago está dizendo aqui, quem quiser ser amigo do mundo, ou seja, quem está entrando nessa forma aí, está se tornando inimigo de Deus. Porque as coisas do mundo não agradam a Deus. Então tem muito crente hoje em dia em cima do muro. Não sabe se é crente de verdade, não sabe se não é crente. Está ali, tipo assim, está muito bom aqui. Está confortável essa situação. E a Bíblia diz em Apocalipse que o morno, ele vomita, ele lança fora. Então, ou somos crentes de verdade ou não somos. E como é ser crente de verdade, pastor? É dizer não para as coisas do mundo. É não gastar o seu tempo precioso só naquilo que não presta, só naquilo que não agrada a Deus. Hoje nós precisamos prestar muita atenção, sem dúvida nenhuma, que as mídias sociais hoje é uma tremenda armadilha do inimigo. Muito perigoso, tanto para os adultos como para os adolescentes, crianças que estão usando a internet aí à torta e à direita. Tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas hoje estão envolvidas demais com isso. Coloca lá, né, na sua mídia, no seu canal, no que tem lá, coloca toda a sua vida. Vive daquilo, de estar vendo o que os outros estão fazendo e mostrando para os outros que você está fazendo e vira e mexe e vai. E aí o que acontece? Isso aí é uma porta aberta cada dia mais para o inimigo entrar. Quando João escreveu isso aqui, ele disse bem claro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí Tiago vem e diz, infiéis, não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E o versículo 5 de Tiago diz, ou supondes que é em vão que afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele se entristece, ele anseia, ele quer estar nos dirigindo. Agora no louvor nós estávamos cantando aqui sobre o Espírito Santo. O bispo pediu para vir aqui na frente orar, as pessoas receber oração para se encher mais, né, do Espírito, ter digamos assim, uma reconciliação com Deus e com o Espírito Santo. E aqui Tiago está dizendo, olha, o Espírito Santo, ele age com ciúme. Ele anseia pela nossa presença. Por quê? O Espírito Santo age muitas vezes com ciúme, porque está vendo que está perdendo muitos crentes para o mundo. Perdendo muito crente para o mundo, para as coisas que há no mundo, para os atrativos que há no mundo, para as armadilhas que o inimigo tem criado no mundo, e muitos estão caminhando para ela. As armadilhas que o inimigo tem criado, os atrativos que ele tem criado, são grandes, são impressionantes. E muitos deles, não adianta a gente dizer que é ruim, que muitos deles são bons, são agradáveis, são bonitos, mas essa é a estratégia do inimigo. Eu vi um pastor pregando uma vez, ele diz, olha, você está pensando que o diabo vai aparecer para você ali, né, chifrudo, fedendo enxofre? Não. Ele aparece muitas vezes, é perfumado, é cheirando perfume, né? Ele aparece muitas vezes, é de terno e gravata agradável, é de roupas sensuais e coisa. Então é assim que ele vai aparecer, porque a intenção não é te espantar, a intenção é te trazer para perto. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Se você quer ser amigo do mundo, se prepare, você vai se tornar inimigo de Deus. Porque o Espírito Santo tem ciúme, anseia para a sua presença, só que ele sabe que está muitas vezes perdendo muitos crentes para o mundo, para a estratégia do inimigo. E é isso que nós não podemos de maneira nenhuma aceitar. Por isso que de vez em quando Deus,
coloca no nosso coração dos pastores algumas mensagens desse tipo, para alertar a igreja. É nosso trabalho alertar, não só a igreja, alertar a todos nós para esse perigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. É como se ele tivesse, gente, pelo amor de Deus, não entra nessa forma, não caia nessa armadilha, mude o seu pensamento, comece a mudar a sua mentalidade, e aí você vai o quê? Experimentar o que é agradável, né? Aqui diz a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós queremos ou não queremos isso? Queremos. Queremos experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Mas tudo começa onde? Aqui, na mudança de mentalidade. Quando mudarmos a nossa mente, mudamos também a nossa atitude. E quando mudamos a nossa atitude, as bênçãos começam a chegar. Não podemos deixar de jeito nenhum o inimigo implantar essa quantidade de pensamentos, né, de planos, de projetos errados na nossa mente. Não podemos. Nós temos que estar alerta. Nós não podemos evitar que um passarinho dê um sobrevoo na nossa cabeça. Não podemos evitar. Mas podemos evitar que ele sente e faça ninho. E muita gente está deixando o passarinho sentar, fazer ninho, chocar ovo. Não é verdade? Não podemos. Nós vamos fazer uma coisa agora. Você vai orar por quem está do seu lado aí. Vai impor a mão sobre a cabeça dessa pessoa. E declarar uma libertação da tentativa do inimigo. Vai declarar a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Declarar que o inimigo não tem poder sobre a mente dessa pessoa que está aí do seu lado. Ao mesmo tempo que você vai orar pela pessoa, ela vai orar por você. E nós cremos que Deus vai derramar do teu espírito aí na sua mente. Ora, declara a bênção na vida dessa pessoa. Expulsa qualquer pensamento contrário, estranho na vida dessa pessoa. Declara que o inimigo não tem poder sobre a mente dessa pessoa. Declara que essa pessoa vai encher a mente de coisas boas, agradáveis, perfeitas, respeitáveis, honestas. Aleluia. Glória a Deus. Declara com fé. Declara com fé. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor. Queremos, Senhor, alimentar a nossa mente de coisas boas, puras, verdadeiras, honestas, sinceras. Ou seja, queremos, Senhor, estar nos alimentando da Tua palavra todos os dias, Senhor. Nos alimentando da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a limpar a nossa mente, arrancar, Senhor, completamente tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não convém, que seja arrancado, lançado fora em nome de Jesus. Que nós possamos nos alimentar de coisas boas, Senhor. Nós possamos criar novos hábitos. Oh, aleluia, Senhor. Nos dê força, sabedoria, Senhor, para dizermos não a essas armadilhas do inimigo. Para, Senhor, termos forças para resistir a essas tentações que o inimigo tem lançado através do mundo, através dos atrativos que tem aí. Obrigado, Senhor, por nos dar força, nos ajudar, Senhor, a nos alimentar da Tua palavra todo dia. Nós possamos mudar, Senhor, a nossa mente, mudar também os nossos hábitos, as nossas ações, possamos estar Te servindo cada dia mais e melhor, Senhor amado.
Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada um desses, Senhor, que não puderam estar aqui, estão assistindo, Senhor, pela internet. O Senhor possa derramar da Tua graça, visitar a cada um. Nós cremos que não há barreira, não há distância para o Teu poder agir. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre esta igreja. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada um. Declaramos a bênção do Senhor sobre os que estão assistindo agora. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a ter essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de pensamento. Oh, aleluia. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que este é só o começo das bênçãos. Obrigado, Senhor, porque através dessa mudança de ação, de atitude, nós cremos que as bênçãos estão chegando para cada um de nós, para nossos familiares, para a igreja do Senhor aqui. Oh, aleluia, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por nos alertar constantemente a não entrarmos nesta forma do mundo, a não sermos, Senhor, amigo, não fazer essa amizade com o mundo, com essas armadilhas diabólicas, mas cremos que o Senhor está nos livrando, nos protegendo constantemente, Senhor. Obrigado por nos alertar, Senhor. Tomamos posse da bênção que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Senhor, pela cura, pela restauração de cada um de nós, pela restauração da Tua obra, da Tua igreja, por usar a cada um de nós, por fazer, Senhor, a Tua obra em nós e através de nós. Obrigado por estar levantando, Senhor, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, comprometido com a verdade, comprometido com aquilo que é sério, dizendo não para o mundo, dizendo não para as armadilhas, e sim para a Tua obra, para o Teu plano, para o Teu projeto, Senhor. Obrigado por chamar cada um de nós, por nos escolher entre centenas e milhares. O Senhor nos escolheu para estarmos na Tua presença, Te servindo. Obrigado por isso, Senhor. Nós Te agradecemos, tomamos posse da bênção que o Senhor tem para nós e dizemos obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém?